Olá, galerinha dos quintos anos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a revisão da unidade 5 do livro de matemática, né? Onde fala lá mais geometria. E a gente vai começar falando sobre os ângulos. Então, eu trouxe aqui para vocês uns recortes do livro para a gente observar, para a gente memorizar, né? Então, olha só, esse aqui é o ângulo raso. A gente também chama ele de ângulo de meia volta, ó, consegue visualizar aqui? Então, esse ângulo ele mede 180 graus, tá? Ele equivale a dois ângulos retos. E aqui eu trouxe então um ângulo reto, que é o mais conhecido, né? Que é a abertura de um canto de uma porta, do canto de uma régua. Então, aqui, ó, bem certinho no meio do transferidor. Ele equivale a 90 graus. E esse aqui é o símbolo dele, ó, um quadradinho com um pontinho no meio, certo? Aqui nós temos o ângulo agudo. Tem abertura mais fechada do que o ângulo reto. Ó. No transferidor ele fica assim, tá? Ele é menor do que 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo obtuso, que é um ângulo que tem abertura mais aberta, né? Maior do que o ângulo reto. E aí fica assim, ó, no transferidor, ele vai de 90 até 180, tá? Então, é maior que 90 graus. E aí, lá nessa unidade, nós também fazemos uma revisão das retas, né? Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês um segmento de reta, quer dizer, aqui é a reta AB, então pega esse pedacinho aqui. Aqui é uma semi-reta, porque ele vai do ponto X em diante, aqui, né? E segue. E aqui é uma reta EF, continua para cá e continua para lá. Por isso que tem esse símbolo aqui, ó, em cima das letras, tá? Continua para os dois lados. E aí, no nosso livro, a gente viu lá nos primeiros capítulos o que eram retas paralelas e retas concorrentes. Agora a gente vai aumentar um pouquinho esse conhecimento, né? Então, retas paralelas é quando não se cruzam, né? Parece as linhas do nosso caderno, certo? Então, aqui são as linhas paralelas, pode estar inclinadinha ou não. E aí nós temos as retas concorrentes. Então, a gente já tinha visto que as retas concorrentes, elas se cruzam. E agora, a gente vai mudar, né? Acrescentar mais um conhecimento aqui. Então, nesse caso aqui, elas são retas concorrentes. E nesse aqui também são retas concorrentes. Mas esse aqui são concorrentes e perpendiculares. Por quê, professora? Porque os quatro ângulos são ângulos de 90 graus, tá vendo? Faz certinho aqui o maisinho, ó, tá? Então, os quatro ângulos com 90 graus eu tenho retas concorrentes e perpendiculares. Se for desse jeito aqui, ó, aí já eu não tenho, porque não dá ângulos de 90 graus. Eu vou ter um par de ângulos obtusos e um par de ângulos agudos. São concorrentes, mas não são perpendiculares. Lembrando ainda que assim, ó, essas retas, elas podem se cruzar em um determinado ponto. Então, não pode esquecer disso, tá? Aqui no caso, ó, lembra, tá, é um recorte do livro. Então, nós temos aqui as retas que vão continuar, tá vendo que tem a setinha? E aí, num determinado ponto, elas vão se cruzar. Aqui é a mesma coisa. E aí, você também tem como dizer para mim se elas são concorrentes e são perpendiculares ou não. Nesse caso aqui não é perpendicular, mas são concorrentes. E nesse caso aqui, elas são concorrentes e também são perpendiculares, certo? Então tá, agora a gente vai falar sobre polígonos. Professora, o que é um polígono? Polígono é uma linha fechada formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, olha só, nesse caso, aqui eu trouxe três exemplos de polígonos. Então, esses aqui são polígonos, ó, lados retos, figuras fechadas, belezinha. E esses aqui não são. Por que, professora, que não são? Ó, nesse caso não está fechado. Nesse caso tem uma linha curva, então não é polígono. E aqui tem uma linha que se cruza, né?
Trouxe para vocês uma tabelinha também para explicar isso aqui, ó. Então, de acordo com o número de lados, nós temos o nome e aí nós temos aqui se é uma figura regular ou irregular. Regular quer dizer os lados iguais, então 3 lados é triângulo, 3 lados iguais é regular. Tem 3 lados, mas não são iguais, é irregular. E aí esse polígono com 4 lados é o quadrilátero, né? Quando é quadradinho certinho, é um quadrilátero regular. Quando não é certinho, é um quadrilátero irregular. E aí continua, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, né? E assim por diante. Aqui, no caso, eu trouxe a nomenclatura em espanhol, mas aí tem a nomenclatura certa, tá, gente? Vamos lá, relembrando. Então, lá nos sólidos geométricos, a gente tem os lados, né? Então, vão ser a face. Aí, nós temos essa dobrinha aqui, que são as arestas, tá? Quantas dobrinhas vai ter? Então, a gente tem as arestas. E aqui as pontinhas são os vértices, certo? Só para dar uma relembrada, tenho certeza que vocês já sabem disso. Aqui eu coloquei também uma figura para vocês relembrarem. Então, aqui nós temos um cubo, quantos vértices tem, quantas faces e quantas arestas. Lembra lá que o cubo é o dadinho, né, gente? Então, vai de 1 a 6, né? Bem tranquilo. Aí o paralelepípedo, o prisma, triangular e o hexagonal e uma pirâmide, só para vocês terem uma noção do que é o vértice, do que é a face, do que é a aresta, só para lembrar. E aí, o nosso livro trouxe os triângulos, né? O que é mesmo um triângulo? Lá no livro tem essa pergunta. E eu coloquei aqui, então, a classificação dos triângulos, né? Então, os triângulos classificam-se primeiro pelos lados. Então, de acordo com os lados, a gente tem uma nomenclatura, ó, 3 lados iguais é triângulo equilátero, 2 lados iguais e um diferente é o triângulo isósceles e 3 lados diferentes é o triângulo escaleno. E também nós também podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos. Então, se são ângulos aqui, ó, iguais, né, 3 ângulos agudos, nós chamamos de triângulo acutângulo. E se a gente consegue fazer um ângulo de 90 graus aqui, a gente chama de triângulo retângulo. E aqui, se faz um ângulo obtuso, a gente chama de triângulo obtusângulo. E aí também nós fizemos a classificação, né, dos quadriláteros, né? O que é mesmo um quadrilátero? Então, responda e desenhe abaixo. Estava pedindo lá no livro, lembra? Então, aqui, ó, trouxe o trapézio e o paralelogramo. Então, nós temos os trapézios, que tem pelo menos 2 lados paralelos, e nós temos os não trapézios, que não têm lados paralelos. E aí, esses trapézios, eles vão se diferenciar aqui em trapézios não paralelogramos, quer dizer que tem só 2 lados paralelos, tá vendo? Então, aqui vai ter o de cima e o de baixo, né? E os laterais aqui, ó, não são paralelos. E aqui os paralelogramos, que tem os lados opostos paralelos, tá vendo? Segue igualzinho os lados, ó. Legal, né? Então, aqui a gente tem o losango e o quadrado. Então, trapézio é um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. E o paralelogramo é um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos, tá? Para vocês lembrarem aí. Aí eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, porque a gente viu bastante essas figuras, né? Então, os quadriláteros, a gente tem o losango, que as características deles são essa aqui, ó. 2 pares de lados paralelos, 4 lados na mesma medida e ângulos opostos na mesma medida. Então, olha só, aqui o desenho, tá vendo? Os ângulos opostos são iguais.
O quadrado, 2 pares de lados paralelos, 4 lados da mesma medida e 4 ângulos retos, né? Então, e o trapézio? Um par de lados paralelos, tem ou não ângulos retos, né? Que é no caso aqui, ó. Às vezes pode acontecer de ter ou não ter. Nesse caso, as duas figuras não têm. Classificação dos paralelogramos. Aqui é um recorte do livro, né? Foi uma atividade bem bacana que eu considerei, assim, que a gente teve que pensar, então coloquei aqui. Então, alguns paralelogramos quadriláteros com 2 pares de lados paralelos recebem nomes especiais. Então, retângulo tem os 4 ângulos retos, losango tem os 4 lados com medidas de comprimentos iguais, o quadrado tem os 4 ângulos retos e os 4 lados com medidas de comprimento igual. Então, olha só. Aí tinha esses desenhos lá, né? Observe os polígonos e responda. Então, nós temos o A, o B, o C, o D e o E. Aí, letra A. Quais desses polígonos são quadriláteros? Então, quadriláteros representam que tem 4 lados. Então, todos esses polígonos são quadriláteros, certo? Qual deles é trapézio? Então, o trapézio é só a letra C, porque o trapézio ele tem que ter 2 lados paralelos. Quais são paralelogramos? Então, a letra A, B, D e E são paralelogramos, porque tem 2 lados paralelos. Então, paralelogramo A, aqui vai ser igual ali, e aqui vai ser igual aqui, certo? E aqui também, na letra B, aqui é igual aqui, e aqui é igual aqui. A letra D também, esse é igual a este é igual a este, são lados paralelos, e na letra E também. E quais são retângulos? O retângulo tem que ter ângulo reto, né, gente? Então, é a letra B e a letra D, que tem ângulos retos, tá vendo? Então, tá aqui em cima. E quais são losangos? Então, olha só, a letra A e a letra B. Esse é um losango e esse aqui também é um losango. Porque tem ângulos iguais, ó. Se eu cruzar esse é igual a este, esse é igual a esse. Aqui também, esse é igual a esse é igual a esse. E as medidas dos 4 lados são iguais. E qual é quadrado? Quadrado é só o B, né? Que tem os 4 ângulos iguais e as medidas dos 4 lados iguais. Bom, aí no livro a gente falou sobre circunferência. Então, para a gente chegar na circunferência, né? Então, deu uma revisadinha lá. Esfera, a gente vai pensar numa bola. A gente vai pensar em 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Então, é a esfera. Círculo, a gente vai pensar numa folha de papel recortada no formato de um círculo. E aí, usualmente pode ser um prato, pode ser uma bandeja, né? E a circunferência é só o contorno. Então, a gente pode pensar num anel, num bambolê, tá? E aí, também, né, ainda nessa unidade, a gente viu a medida aqui da circunferência, né? Então, olha só, do meio da circunferência até o aro aqui, a gente tem a medida chamada de raio, né? Aqui, ó. E quando a gente tem 2 raios, quando a gente mede aqui certinho, a gente fala que a gente está medindo o diâmetro, quando passa pelo centro da circunferência, tá bom? Aí nós temos o diâmetro, então, dessa circunferência. São medidas bem bacanas até para indicar o tamanho dessa circunferência, tá? E aí, aqui eu fiz um recorte, então, para a gente recordar o que nós estudamos. Então, nessa unidade, a gente retomou, né, as figuras geométricas, os sólidos geométricos. Então, a gente conseguiu lembrar aqui os sólidos geométricos, figuras planas, só o contorno. A gente falou sobre as retas. Aí, nós vimos sobre os ângulos, né, o ângulo reto, o ângulo raso, o ângulo reto, o ângulo agudo e obtuso. E aí, a gente também verificou, né,
os quadriláteros e os triângulos, e a gente foi para as esferas ali, para a circunferência, e vimos também o raio e o diâmetro, certo? Espero que tenha ajudado a dar uma recobrada nesse conteúdo. E agora vamos para nossas atividades.